Hoje a nossa conversa é sobre o ego. E para entender o que é o ego, qual a função dele no mundo, antes é preciso entender o que o ego não é. Você precisa entender o que ele não é para depois entender o que ele é. Eu tenho uma teoria sobre como a vida funciona. Eu acredito que todos nós e todo tipo de vida no universo saiu da mesma fonte e foi se distribuindo em todos os seres vivos. E essa vida é fluida, é movimento, é dual. E o nosso propósito em estarmos vivos, se é que existe um propósito, é experienciarmos a nós mesmos, é nos experimentarmos em todas as nossas faces. E no mundo real, não tem como nos experienciarmos sem a existência de um ego. O ego é como se fosse um barco em que você navega no rio da vida. Mas o ego também é uma âncora que te prende à Matrix. Para se experienciar, você tem que se conhecer em todos os teus aspectos, nos aspectos felizes, nos aspectos das ambições, das vaidades e, óbvio, nos negativos, que são os aspectos do seu sofrimento. Às vezes você sofre pela alma e às vezes tu sofre pelo ego. Um exemplo de sofrimento da alma, um familiar seu morreu. Um exemplo de sofrimento do ego, você tinha um bem material e perdeu. Você tinha dinheiro e gastou e sofreu por isso. Você faliu na sua empresa. É claro que tem uma porção de ego ali, uma porção de sofrimento de vida real. Se você não tiver dinheiro, vai passar fome, vai passar necessidade e esse é um sofrimento real. Mas o sofrimento de você ter falido, de fracasso, dos outros olharem para você e julgarem o seu fracasso, aí é um sofrimento do ego. Ou seja, o ego é necessário para nos conhecermos em essência. O autoconhecimento eleva o patamar da nossa vida. E esse autoconhecimento inclui muito o nosso sofrimento. E geralmente o nosso sofrimento é drama. Isso quer dizer que o sofrimento está sendo gerado pelo ego, pela instância do ego. Imagine o ego também como uma casca ou como uma armadura que a gente usa para se proteger do julgamento das outras pessoas. E o ego vai se manifestar em vários aspectos. Por exemplo, ao mesmo tempo em que nós, seres humanos, temos nosso cérebro, nosso comportamento meio que programado pela natureza para estarmos caçando ameaças a nós mesmos, ao nível físico e instintivo, o que nos torna, em partes, agressivos no comportamento. Então essa agressividade do ser humano, em partes, ela é do nosso instinto e em partes, ela é do nosso ego. Quando nos tornamos agressivos porque existe uma coisa ruim dentro de mim, uma coisa mal resolvida dentro de mim, eu acabo projetando isso nos outros, acabo então reclamando das pessoas, acabo tratando as pessoas que estão ao meu redor mal. Geralmente, quando nós reclamamos, ou até mesmo quando nós elogiamos alguém, estamos sempre falando de nós mesmos. As pessoas são como se fossem espelhos. Nós projetamos no outro e nos espelhamos no outro também. Então, esse é o papel do ego. E eu reconheço que há muito tempo atrás eu falei sobre a morte do ego. E o ego, na verdade, ele nunca morre. Então, eu estou me contradizendo? Talvez sim, talvez não. Deixa eu me explicar. O ego não vai morrer porque ele é necessário para que você sobreviva. O nosso modelo de sociedade hoje, nos anos de hoje, no século atual, é necessário que você tenha ambição para sobreviver. Ou você se torna vítima da Matrix, ou você tem um pouquinho de ambição para deixar de ser vítima e elevar um pouco o padrão da tua vida. Você tem todo o direito de experienciar a sua vida no prazer também, não só da dor. Então, ter ambições no nível do ego, de elevar o patamar da sua vida e buscar o prazer dentro da sua vida, é perfeitamente normal. Voltando à morte do ego. Em 2014, quando eu falei sobre isso no canal Alpha Life, pessoas estavam presas a um nível tão grande aos desejos do ego relacionado a mulheres, sexo, relacionamentos e reconhecimento como homem, masculinidade, que elas eram 100% vítimas do ego. E essa escravização do ego tinha que morrer para as pessoas evoluírem. Então, usou-se o termo morte do ego. O ego não vai ser morto, mas a escravização, sim.
Depois que você, entre aspas, matou o seu ego, você dominou o seu ego. Então você usa o seu ego, que inclusive você pode até fazer investimentos no seu ego. Mas agora voltando ao assunto principal aqui do vídeo, a pauta principal, se persistirem os sintomas, o seu ego deverá ser consultado. Isso significa que todos os sofrimentos que tu passa na tua vida, tá? Nunca vai deixar de ter sofrimento na tua vida. Sempre vai ter o positivo e o negativo. Todos esses sofrimentos, eles servem para que tu se conheça em todos os aspectos, de todos os lados, de todas as formas possíveis. Então você vai sofrer. Então você vai se jogar de um lado para o outro na vida e com o tempo vai se conhecer melhor. Só que um sofrimento em você, pelas adversidades da vida, tem um certo tempo para maturar em você, e então você se conhece através disso. Só que se isso se estende por muito tempo, aí não é o sofrimento real, aí é o drama, é o sofrimento ao nível do ego. Por exemplo, um homem tinha um relacionamento e a mulher terminou com ele e ele sofreu. É óbvio que o homem ou a mulher, qualquer pessoa, vai sofrer no fim do relacionamento porque perdeu algo que ele tinha. Não a pessoa em si, mas a proximidade, o prazer, a companhia da pessoa. Não existe mais. Então a pessoa vai sofrer. Só que existe um período em que a pessoa entende o que aconteceu e começa a buscar um novo relacionamento e começa a viver sozinha. Ela tem que fazer isso, é sobrevivência, é mundo real. Só que tem pessoas que estendem esse sofrimento, se vitimizando, fazendo aquele mimimi de sempre, assumindo um papel de coitado perante ao mundo. E esse é o grande perigo. O ego faz com que a gente sempre assuma papéis. O ego tenta moldar a nossa identidade e diz que nós não estamos passando por um sofrimento, mas sim que somos o sofrimento. Ou seja, eu não sou o Mateus que terminou um relacionamento. Eu sou o drama em pessoa, o sofrimento em pessoa. E aí vem a postura de coitado, vem a postura de vítima. E quem faz isso é o ego. Então todo sofrimento e toda frustração que tu está passando, se ela não passar, seu ego é quem deve ser consultado. Consultado como? Entendendo como ele funciona. Entendendo o que é o ego e por que nós precisamos do ego para estarmos vivos. E por que temos que diluir até certo ponto o nosso ego? Para viver com plenitude, para sermos nós mesmos e não sermos o nosso ego, é preciso entender o que ele é, o que é essa casca e diluir ela até o ponto em que a nossa individualidade viva e não se esconda atrás do ego. Vou te dar mais um exemplo para tu entender o que é o ego. Grupos sociais, bolhas sociais, com rótulos, com siglas, com nomes que fazem as pessoas se identificarem com um certo grupo. O ego é quem faz a pessoa se identificar, porque o ego quer se perpetuar, ele quer ficar cada vez mais forte e não quer dar vazão para o indivíduo puro, para a vida nua. Ele quer dar as máscaras, ele quer dizer, o fulano de tal pertence à orientação política A e o fulano de tal à orientação política B. Um tem que necessariamente odiar o outro. Eu sou o A ou eu sou o B. Isso é culpa do ego. Não vou entrar no mérito de orientação política aqui, do que é certo e o que é errado, o que você acredita. Você não precisa deixar de acreditar no que você acredita, nem em religião, nem em orientação política, e nem se você faz parte de algum grupo e se identifica com aquilo que esse grupo prega. Mas não coloca um rótulo em si mesmo, porque aí é o ego trabalhando. Ou melhor, trabalhando não. É o ego impedindo que a sua individualidade trabalhe. Espero que você tenha entendido. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Deixe um Eicopini, tô aqui. E me deixe sugestões para os próximos vídeos. E até mais. Quando tu reconheceu que ele é uma ferramenta e que ele se atrofia à medida que tu não usa, é outra coisa. Que nem antes nós conversamos sobre a comunidade. Isso funcionaria na vida real ou é uma utopia? É uma utopia por enquanto, porque nós estamos habituados a usar o ego. Agora, funcionaria se as pessoas atrofiassem o ego e aí não existiria a competição, porque o ego gera competição. Então tu pescou um peixe, eu tô com mais fome do que ela. Porque eu, teoricamente, trabalhei mais, digamos assim.
eu vou achar que eu preciso comer mais. Então eu já perdi o senso de cooperativismo e de dividir a caça. Então aí já o ego talvez entre em cena. Então talvez esse modelo de comunidade é meio utópico na fase da humanidade hoje.